Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplandeça a tua glória. Salmo 57, 11 diz que seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à EBD desse dia, na casa do Senhor. E vamos exaltar ao nosso Deus nessa manhã, nesse dia, porque é o nome que está acima de todos os nomes, é o único que é digno de ser exaltado. Vamos falar com o nosso Deus nesse momento, na sua intimidade. Baixe sua cabeça e fale com o Senhor. Glória nós te damos, ó Pai. Glórias ao teu nome. O nome perfeito, o nome que está acima de todos os nomes. O nome, ó Pai, que nós cremos. O nome, Senhor, que nós conhecemos e o único que pode nos ouvir quando nós clamamos. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos mais uma vez aqui de livre acesso, ó Deus, à tua casa, e juntamente com os nossos irmãos, exaltar o teu nome, prestar um culto a ti e aprender de ti. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos, que possamos, ó Pai, todos os dias, enquanto nós podemos te buscar, nós possamos, ó Pai, realmente te buscar em espírito e em verdade. Enquanto temos essa liberdade de estarmos na tua casa, de termos a tua palavra em mãos, que nós possamos dar valor a isso todos os dias. Pai, nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números 12. Vamos ler de 1 a 16. Números 12, de 1 a 16. Vamos fazer a nossa leitura alternada. Fala sobre a sedição de Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus,
rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois, o povo partiu de Hazerote e acampou-se no deserto de Parã. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino Refúgio Verdadeiro, de número 145. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante, confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Romanos 13, de 1 ao 7. Romanos, capítulo 13, vamos ler de 1 ao 7. A igreja esteja acompanhando a leitura. Da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas.
de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém? Ainda vamos louvar ao Senhor com o hino As Muitas Bênçãos, de número 63. E os irmãos podem estar depositando seus dízimos e ofertas enquanto louvamos ao Senhor. As Muitas Bênçãos, número 63. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor em hinos cantados, a palavra já lida, e depois passaremos a palavra ao pastor. Pai, nós te agradecemos, sim, Senhor, mais uma vez por tua palavra que nos ensina, por tua palavra, ó Deus, que é viva, santa, eficaz, essa palavra que nós temos, esse grande privilégio de lermos. Muito obrigado, ó Pai, porque a cada
dia que nós temos essa tua palavra, nós podemos nos alegrar e podemos, ó Pai, te achar. Muito obrigado, Senhor, pelos hinos cantados, que são mensagens também aos nossos corações. Que o Senhor, nesse momento, possa estar nos ajudando a entender, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor possa colocar em nosso coração essa semente que possa germinar, ó Pai, e possa frutificar. E nós te agradecemos, e em nome de Jesus nós choramos. Amém. Som. Bom dia. Bom dia, meus irmãos. Gustavo, só um pouquinho só. Meus queridos, abra sua Bíblia, 2 Timóteo 3,14. Palavra prática dessa manhã está aqui nesse texto. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Toda vez que você ler na Bíblia essa palavra porém, ela está entrando em contradição com o que foi falado anteriormente. Tu, porém, não faça igual o que eu falei até agora. Não faça igual. Meus irmãos, você é um crente ou um discípulo de Jesus. Mas tem diferença? Muita diferença. Você é um aprendiz, essa é a informação de Paulo, porque anteriormente ele fala de um grupo de pessoas que não é só adolescente não, né? Às vezes a pessoa lê na Bíblia, isso aqui é para adolescente, desobediente e não sei o que lá. Não, aqui, irmãos, é a humanidade sem o padrão do ensino de Jesus. O ensino não é só intelectual, tu vem na igreja, fica gordinho de conhecimento, sabe o que significa a ilha de Patmos, sabe que Apocalipse não é destruição, né? A destruição é hecatombe, né? Vem quarta-feira que você vai aprender essas coisas. Mas não é só isso, irmãos, não é só isso. O aprendizado, ele é para a vida da vida, leva a vida toda, todo mundo precisa. Paulo está colocando uma pergunta muito simples aqui. Você é um impostor, é o que ele fala anteriormente, né? Mas os homens perversos e impostores vão de mal a pior, enganando os outros, mas quem engana os outros sim, engana a si mesmo. E ele diz, você é um impostor? O que é um impostor? É uma pessoa que engana os outros? Você é um crente assim que vai escorregando e se defende aqui, ou você é um aprendiz? Aprendiz, irmãos, é o discípulo. Aprendiz eu creio nisso, né? É para a vida toda, eu estou sempre aprendendo. E para quem me conhece com mais intimidade, sabe que eu pergunto. Eu não tenho nenhum orgulho em perguntar, né? Em me informar. Às vezes, e eu acho isso interessante, né? A gente tem líder, falando sobre liderança, a gente tem líder sobre a gente, e às vezes eu não gosto dos meus líderes. Não é novidade isso, mas eu tenho que aprender com eles. Eu não gosto da pregação do reverendo Roberto Brasileiro. Eu acho, né? Você traz o cara lá de longe, ele tem um monte de problema de saúde, né? E aí a pessoa fala, eu esperava que o reverendo Roberto Brasileiro ia trazer um sermãozão. E não, ele é pastorzão, um homem já idoso,
bem doente. Só que eu admiro a sua liderança, e se tem uma coisa que eu aprendo, é com aquele homem em reunião do Supremo Concílio. Eu já fui em algumas poucas. Menina, ele tem uma habilidade assim enorme. E onde eu encontro, né, mencionando já o reverendo Roberto Brasileiro, eu pergunto para ele algumas coisas. Como outros, né, da IPB, que são líderes, você aprende? Quem é o seu mestre? É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Timóteo, você permanece naquilo que tu aprendeu desde menino. A tua mãe e a tua avó eram tuas mentoras, agora sou eu que estou te liderando. Então, permaneça, aprenda. Nós temos um livro, né, de uma educadora presbiteriana, a doutora Sharon. Ela fala assim, ó, o que é educação cristã? É onde todo mundo aprende o tempo todo com todos. Aí, irmãos, tem pessoas que não gostam de aprender. Tem pessoas que, olha, eu não tenho orgulho de perguntar, como eu disse, né? O presbítero Riarson talvez é a pessoa que mais se aproximou de mim aqui na igreja, e ele me faz perguntas. Pastor, não é melhor assim, assado? Né? E eu falo, rapaz, não é que é. Eu estou aprendendo quando eu ouço, quando eu ando com a pessoa. Por isso, irmãos, assim, ó, a vida cristã é uma vida de aprendizado, é uma vida de mestre e aluno, aprendizes. A gente está vendo isso lá no Colinas, né? E talvez quem segue todas as reuniões, a gente vem pegando, né? Vida espiritual, crescimento espiritual. A gente tem que deixar de ser menino. Aí a Bíblia fala muito sobre isso. Pare de tropeçar nas pequenas coisas, né? Cresça, porque fazendo isso, a gente vai fazer bem a nossa família, que quem são os primeiros aprendizes? Nossos filhos. Nós estaremos fazendo bem até sem querer. Quando a gente está agindo, as pessoas estão percebendo, mas às vezes o aprendizado faz a gente desligar assim um botão, por alguma coisa. Eu não gosto do humor do Eric, né, por exemplo. O Eric tem um humor assim absurdo, né? Eu falo isso porque, para destacar, irmãos, que nem todo mundo é igual. Às vezes o Eric está rindo por dentro, né, mas não demonstra isso. E aí, por que eu citei o Eric? Porque eu tenho que entender que nem todo mundo é igual, mas todos aprendem o tempo todo com todo mundo. Você é só um crente? Sou um crente a vida toda. Ou você é um aprendiz? O aprendiz tem que evoluir, daqui a pouco pode ensinar alguém, né? Vamos lá, Tânia. Lembrando que os jovens sairão com o Riarson, tá? No escritório. Os adolescentes sairão, as crianças permanecerão aqui. O Felipe e o Francisco podem acompanhar esse rapaz barbudo aqui, ó. Esse aqui, ó. Pode vir.
Maria Ceci. Joseane Santana. Josivan Santana. José Adalto. Maroni Santana. Sandra Ferreira. Jair Oliveira. Edneia Brás. Josué Ferreira. Silvilene. Wagner de Jesus. Osildo Marques. Geronalva. Mardônio. Glauciane Soares. Isaac Ferreira. Cássio de Souza. Marliane Alves. Daniel Cerqueira. Maria do Amparo. Luciele Gigante. Patrício. Aldecir Nunes. Ivanete. Alice Dias. Samuel Pestana. Fabiana Rodrigues. Valdenice Pires. Bíblias. Se tiver uma do seu lado aí também, levante. Revistas. Pastor tem a palavra. Som. Oi. Irmãos, estamos começando a nova revista. A primeira lição é quem precisa de líder. E o interessante aqui, né, nós vamos ver liderança bíblica, né? Alguns irmãos estão viajando, a Sandra e o Adalto, né? Outros, eu não tenho conhecimento se tem algum problema, né? Estamos bastante ausente hoje. Mas, a ideia é que quem precisa de líder, por que que o autor, ele não vai explicar isso, mas por que que ele sugere esta pergunta? Porque, irmãos, existem vários pensamentos dentro da igreja cristã que não tem necessidade de liderança, não precisa. E a ideia é porque algumas pessoas defendem o igualitarismo cristão, né? Todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo direito. Gente, o mundo, sistema humano, já percebeu que nada funciona sem liderança. É necessário ter líder é algo, primeiro, que é de Deus, né, divino. E quiçá de introdução, a gente vê isso aqui, né? A questão é assim: ele escreve esta lição para combater uma ideia de vários grupos, e eu me lembro aqui, pela época, irmãos, vários grupos saíram da igreja presbiteriana porque tinha que viver uma vida comum, uma vida cristã, em amor, e este sistema presbiteriano, ele não é bíblico, e etc e tal. Me lembro aqui, uma igreja que eu trabalhei, em Campinas, São Paulo, e saiu um grupo lá, né, dissidente da igreja,
estamos vivendo o amor cristão, o avivamento de Deus e etc e tal. Um grupo grande saiu da igreja. Não, aqui não tem esse negócio de liderança, não tem nada disso. Aí, meses depois, bateu a fiscalização lá, onde eles estavam congregando, e falou: quem são vocês? Cadê o estatuto? Quem é o líder? Aí, Nilson, eles tiveram que se organizar, correram atrás de mim, né? Perguntaram, pastor, então, eu era só seminarista, o que a gente faz? Fica vergonhoso, né? A gente pediu o estatuto. Eu falei: não, eu dou para vocês, né? Eu forneço sem problema nenhum, orientações. Aí daqui a pouco o grupo tinha que ter nome, quem respondia pelo grupo. Irmãos, a nossa introdução fala de alguns anos, o empreendedorismo no Brasil, quer dizer, a pessoa fala assim: eu não quero ser funcionário público, quero montar meu próprio negócio. Explodiu no Brasil, explodiu. Mas o interessante é assim, e isso a gente viu, por exemplo, em 2020, né, no ano da pandemia, a importância de ter uma ME, né, uma microempresa, e todo mundo agora e tal. Só que, de acordo com o Sebrae, o que aconteceu com essa explosão, e todo ano vem acompanhando isso. O que começa bem, a pessoa: vou montar meu negócio. Estou lembrando aqui, né, a Nalva, né? Vou montar meu negócio de bolo, abro uma pequena empresa, e o outro não sei o que lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas só dura um ano essas empresas assim, de explosão, né? Aí, eles pesquisaram, porque isso é anos que está acontecendo, por que esses empreendedorismo no Brasil não está dando certo, a pessoa fecha logo. Porque nem todo mundo é patrão. A ideia é essa. Nem todo mundo nasceu para ser patrão. Tem gente que nasceu para ser empregado, irmãos. Só daí você percebe líderes e liderados, né? A introdução trabalha muito bem nesse sentido. E aí ele introduz aqui: nós vamos estudar sobre liderança ao longo de 13 lições, e ele lança essa ideia que, irmãos, a gente dá graças a Deus, essas coisas não chegam aqui, não está chegando isso aqui, né? Esses adventos, igreja em célula, agora todo mundo é igual, todo mundo é pastor, né? E aí todo mundo, agora assim, essas igrejas históricas estão fadadas a fracasso. Pelo contrário. Então, por isso que ele fala: quem precisa de líder? Por que precisamos de uma outra pessoa para encaminhar a gente? Isso é ruim, isso fere o DNA do ser humano. A gente vai ver, o ponto de partida somos todos iguais, mas nesta igualdade nós somos diferentes. É claro que o autor da lição, ele aborda aqui assim, alguns tópicos da história, para falar, irmãos, que essa questão de igualdade no meio secular, histórico, é balela. Por quê? Por que ele acha que é balela? Começa lá no mundo romano, no mundo greco-romano. Como é que eles agiam? Lá eles fundaram a democracia, beleza, todo mundo é igual. Não. Como era essa democracia? Vou dizer para os irmãos, nem todos participavam da ideia de igualdade dessa democracia greco-romana. Nem todo mundo. Porque os escravos ficavam de fora desta igualdade, as mulheres ficavam de fora, né? E a gente percebe assim, a mulher é muito presente, né, hoje em dia,
eu acredito assim que até aí, né? Porque quando a mulher começa com esse negócio de igualdade, tem que entender que há diversidade na igualdade, né? Isso que eu acho que o mundo não está entendendo. Então esta ideia é meio que balela, né? De dizer assim, todo mundo é igual. Será que todo mundo é igual? Veja o Império Romano, mas era só os nobres que votavam. Era só os senhores, senadores, né? Vem de senhor. Quem é que podia fazer os julgamentos? Só quem tinha mais de 60 anos. Uai, então já discriminava quem não tinha. Era só um grupo. E outra, que tivesse dinheiro. Então não era igualdade. Vamos lá no outro período, que o mundo produziu uma igualdade para chamar de sua, né? Século XVIII, no Iluminismo, na França, na chamada entre 17 e 18, a Revolução Francesa. Olha a tríade da Revolução Francesa, isso é uma coisa linda: liberdade, igualdade e fraternidade. Lindo, não é? Gente, foi o período que mais matou pessoas enforcadas. Por quê? Porque pensava diferente do grupo que estava colocando esse negócio da liberdade, igualdade e fraternidade. Você não podia pensar diferente. Ué, mas que igualdade é essa? Então, Revolução Francesa produziu partidarismo, isso é interessante para a história. Os partidos que a gente tem hoje foi produzido na Revolução Francesa. Mas nós somos iguais. Os líderes da Revolução Francesa, irmãos, eles eram compradores de escravos. Ué, então não é igualdade, não é igual. Então que revolução foi essa? Uma revolução mentirosa. Por quê? Porque eles visitavam colônias africanas como zoológicos, né? E o que aconteceu com o líder? Robespierre, o líder da Revolução Francesa. Ele foi pego lendo livros que não era permitido pela Revolução. Sabe o que aconteceu com ele? Foi enforcado. O líder igual, né, que produziu Todos São Iguais, visitava colônias africanas como zoológico. Ainda bem, né, que esses palhaços também morrem, né? Mas no Brasil todos são iguais. Que Brasil que você está falando? Até o século, até 1968, a mulher não votava. Então que igualdade é essa? Né? Mulher não votava. E pasme, né, a igreja, quem que fez com que a mulher votasse, não foram as feministas saindo na rua, etc., e tirando a roupa e se manifestando, não. Foi um homem pernambucano que, por causa da ausência de soldados, os soldados, né, só vão os homens para a guerra, né? E o homem votava, estava tendo uma disparidade enorme, pouca gente estava votando. E aí ele falou: rapaz, que tal as mulheres votarem também? Não foi revolução feminina, nada disso. Percebe, irmãos? Igualdade. Não existe igualdade, irmãos. Nós somos diferentes em tudo, mas igual em que sentido? Na criação, né? E isso é interessante. Olha o que diz Atos 17, 26. Se alguém quiser ajudar, pegue. Depois nós vamos voltar aqui no 1 Coríntios, né? Já foi lido alguns versículos. Atos 17, 26 diz assim:
de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. De um só. Ele estava se referindo, irmãos, à criação da humanidade em Adão. E isso é tão interessante que a própria ciência trabalha a ideia de que negros, japoneses, os amarelos falados, vieram todos de uma mesma matiz, que todos são iguais, debaixo dessa pele, todos são iguais, tem a mesma estrutura óssea, tem as mesmas cavidades faciais, tudo igual. Meus irmãos, tanto que a palavra de Deus, ela trabalha a ideia, né, de que lá em Adão, toda a humanidade, né, foi criada por um só elemento. E esse elemento, ao descer, Adão e Eva, eles tinham todo o DNA genética de toda a humanidade. Aí inventam, né, como é que era Adão. Eu não sei, ele era um ser humano que quando olhava para ele, via todos nós, né? Todos. De todas as... Então, num certo sentido, irmãos, existe igualdade, sim, diante de Deus, tanto é que Malaquias, né, eu não vou mencionar o texto, não vou ler, mas ele fala que a gente tem que ser leal a Deus, considerando todos. E aí ele vai apontar a figura da mulher. E aí, irmãos, quando eu ouço assim, a Bíblia é machista, é mesmo. Um versículo desse, irmãos, está 3.000 anos antes de nós, mais de 3, quase 4.000 anos, esse versículo aqui, ó, Malaquias 2:10, fala que a gente tem que ser leal a todos, né? Todas as pessoas. O livro de Juízes fala que Deus levantou uma juíza chamada Déborazinha, né? O nome dela é nome diminutivo. É abelha, né? Débora é abelha em hebraico e é no diminutivo. É abelhinha, é aquela abelha menorzinha, né? Sem ferrão, né? Mas que embaraça o cabelo da gente, né? Entra no cabelo. Abelhinha. Deus levanta uma mulher. Deus é machista. Desde quando? Lê a Bíblia que você vai ver que não. Então, nós vamos nos ater a outros versículos aqui. A própria conjuntura. Abra aí Provérbios 22:2. Vamos ler aqui. Provérbios 22:2 diz assim: o rico e o pobre se encontram, a um e o outro faz o Senhor. Você é indignado porque tem rico e pobre? Mas então briga com Deus, porque a ideia aqui é rico e pobre são iguais perante Deus. Tiago vai mencionar isso depois, falando assim: se uma pessoa se aproxima da igreja, a igreja é o grupo de crentes que reunia numa casa, debaixo de uma árvore, né, numa praça, se chegar alguém, receba. Não faça acepção de pessoas, vai ser o texto mais adiante aqui, Tiago 2:9, já vamos ler? Porque Deus não se agrada de acepção de pessoas. Tiago 2:9. Então, irmãos, a base da igualdade diante de Deus leva o ser humano a respeitar todos, não pelas suas condições sociais ou sua cor da pele. Eu estou com dificuldade ainda com essa Bíblia que achei. Tiago 2:9.
Não, não é o 2,9 não. 3, eu acho que é 2,9 sim, eu que estou lendo errado. Vamos lá. 2,9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. A questão é assim, irmãos, somos iguais? Sim, somos iguais. Como seres humanos, perfeitamente iguais. Tanto que a palavra de Deus vai trabalhar, olha, não diferencie rico e pobre. Na igreja não é assim, não pode ser assim. Né? Aí o rico tu traz no banco da frente, leva um caviar para ele, ô meu querido. E o pobre fala, ei, beleza. Né? E ainda fala no final, né? Deus te abençoe. Ele fala, não, são todos iguais, mas cada um tratado dentro das suas diferenças. Eu não posso elogiar o rico ou tratar uma pessoa bem. Uma vez, irmãos, eu pregando sobre isso, alguém falou, pastor, e se o prefeito vir aqui? E uma vez o prefeito foi numa reunião que a gente estava, o prefeito foi. E aí, como é que a gente trata uma autoridade? Está aqui o seu fulano de tal, que é prefeito. Eu não vou dar o púlpito para ele falar, porque ele vai fazer campanha política, né? Eu não vou destacá-lo por causa do cargo que ele tem, eu dou ênfase na pessoa que ele é. E tem que ser assim. Então, quando a gente fala de liderança, quando alguém fala assim, não pastor, não pode ter líder, porque líder é uma coisa do pecado. Olha aí, a política tem líder. Gente, o sistema humano aprendeu mais rápido a importância da liderança do que nós na igreja. E daqui a pouco você vai ver essa diferença. Bom, tem um porém, irmãos, sempre tem um porém. Essa igualdade, como humanos, né, e às vezes a gente fica triste sim, né, essa questão de discriminação racial, né, e uma série de coisas que acontece, mas às vezes o negócio vai e volta, né, então hoje o negócio está tão meio virado, que um ator de uma rede famosa aí, que é negro, ele falou que os negros têm que ganhar 3 vezes mais do que os brancos. Isso é racismo. Isso é algo sobre-humano. Você está dizendo assim que só por causa da cor da pele, o teu trabalho, você trabalha 10 horas numa empresa, tu vale mais? Ah, pastor, mas as mulheres são injustiçadas. Irmãos, eu não vou entrar no mérito da questão, mas homem não fica grávido, né? Na mesma empresa, e eu não vou citar aqui o nome da empresa, eu já vi aqui na cidade, homens e mulheres. Aí, quando vai descarregar o caminhão, as mulheres ficam de lado, né? Então, se você acha que tem injustiça salarial, né, você tem que entender que tem igualdade, mas nem todos são idênticos. Nossa lição trabalha sobre isso. Eu não vou me ater aqui, irmãos, que eu quero me ater em coisas bem mais que ganha corpo teológico aqui. Eu vou mencionar o fato que assim, nós não somos idênticos, irmãos. Deus tem uma pá de texto aqui, né? Vamos ler alguns só. Deus nos criou com diferenças, né? Então, as pessoas também estão fundamentadas no Criador que nos fez de modo particular, pessoal
e com atributos próprios, né? E por isso admirável. Vou ler o Salmo 139, 13. Acompanha aí, quer ver? Ó? Salmo 139. Deus fez cada ser humano diferente. 139, 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso fui formado. Me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Ele não fala a nossa alma. Percebeu? Ele fala minha. Por quê? Porque cada alma, cada pessoa foi tecida de uma maneira diferente, e isso não torna ninguém melhor ou pior, porque Apocalipse termina, e eu quero ler também, 7, olha como ele fala, 7, 9, diz assim, Apocalipse 7, 9, depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, todo mundo igual? Não, de todas as nações, já começa a diferença, gente de nações diferentes, tribos, o que são as tribos? As etnias, né? É a tribo dos maranhenses, a tribo dos paranaenses, e assim vai. Povos aqui, né? A ideia do povos é etnia, e línguas, irmãos, diferentes na igualdade, né? Nós somos iguais diante de Deus, mas cada um com a sua peculiaridade. Deus é tão criativo que criou o ser humano diferente. Aí isso vai fazer uma diferença enorme. Lá diante do Cordeiro, lá na eternidade, o quadro aqui é Deus redimiu a humanidade. Todo mundo ficou com a carinha igual? Não. Será que todo mundo vai ter a mesma altura? Não. O Wagner vai ser o Wagner, né? Eu e o Nilson vamos ter a mesma estatura dele e a minha. O Marquinho, né? E etc. Então, Marquinhos, né? Olha. E o meu apelido, quando eu jogava futebol, né? Quando eu era adolescente, pré-adolescente, meu nome é Roberto, por causa de Roberto, né? O meu nome já está errado. E meu apelido de infância é Beto, claro, né? A abreviação. Aí, os meus colegas me chamavam de Betão, mas eu era o menor deles. Né? Eu me sentia um Wagner, né? Chamado de Betão, mas não era. Irmãos, diferenças na igualdade. É assim, Deus é um Deus diverso. Pastor, então quer dizer que a gente acredita na diversidade? Não de gênero, né? Gênero é homem e mulher, macho e fêmea, masculino e feminino. Os outros são invenções da psique perturbada, que é o pecado humano. Nossas diferenças se completam. Quando a gente fala, irmãos, então, de liderança, pastor, então não pode ter líder, que é um negócio do pecado, é um negócio da humanidade. Não, irmãos, não é assim não. A liderança tem a ver com as diferenças, e a gente já começa a ver isso aqui. Nós somos iguais, mas criados por Deus diferentes. Irmãos, isso tem que falar o nosso coração. Por quê? Porque a gente, nós somos sim pessoas que gostamos de uniformidade. Se chega alguém diferente, né? Aí assim, se vem alguém, e agora muito mais. Alguém perguntou, pastor, se alguém aí de gênero duvidoso, ele pode frequentar a igreja? Pode.
Irmãos, a igreja está, o portão está aberto, a porta está aberta, isso é um sinal de qualquer pessoa pode vir sentar no banco aqui. Qualquer. Imagina você aí. Qualquer. Imaginou? Né? Tô lembrando aqui, né? A gente morava na cidade que tinha uma tribo urbana, os metaleiros, né? Eles tinham piercing, sim, eles vestiam só de preto, com camisa de demônios, né? E aí, quiseram ir para a igreja. Pastor, posso ir para a igreja? Eu falei, rapaz, você pergunta, cara, você deve ir para a igreja. A igreja é o melhor lugar que você possa ir. Mas aí, irmãos, tinha um diácono na porta, tinha 5 igrejas nessa cidade. 4 igrejas e uma congregação grande que hoje é a igreja. Aí eu ficava pensando, rapaz, será que a igreja está preparada para receber pessoas diferentes? Os caras tinham um cabelão assim na bunda, assim, ó. Aí eu falei, caramba, bicho, como é que vai ser isso? Aí um foi na igreja comigo. O diácono pegou no cabelo dele e falou, isso não é cabelo de homem. Aí eu falei assim para ele depois, né? Ele nem é da igreja, né? Respeite, né, um pouco, né? Porque tem um hino que fala assim, eu venho como estou. Então, assim, a gente tem que receber pessoas, irmãos. E hoje, as pessoas estão ficando mais esquisitas e estranhas possíveis. Ainda assim, a igreja tem que estar aberta. Agora, se tornar membro, não, é uma caminhada cristã. Mas frequentar a igreja, qualquer pessoa pode fazer isso. A gente tem que estar aberto para isso. Grandes diferenças estão chegando aí, grandes mudanças, né? Mas vamos lá. As nossas diferenças foram planejadas por Deus. Agora sim, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, irmãos, 18 e 19. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? Ele está fazendo uma alusão aqui, buscando a imaginação. Imagina assim você, só no rosto. Se a gente tivesse assim, não, eu gosto da mão, né? No lugar de olhos tivesse mãos, os ouvidos, uma mão. A cabeça, uma mãozona. Não é assim, irmãos. Não é assim. Percebe? Ele usa o corpo para falar, nós, nem todo mundo é ouvido, nem todo mundo é boca, alguns são pés. O que ele está dizendo? Diferenças espirituais da contribuição no mesmo corpo. No mesmo corpo. Ele usa, né, para ilustrar isso, o tabernáculo, quando foi construído. Irmãos, olha a ideia aí, Êxodo 25, 9, o 9 e o 45. Êxodo 25, 9 e 45, vamos fazer uma leitura rápida aqui. Êxodo 25. Olha os elementos, né, que acontecem no texto. Êxodo 25, da narrativa aqui. 9. Diz assim: segundo tudo o que eu te mostrei, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Uma visão foi dada para todo mundo? Não, para Moisés. Só para um. A visão profética
ela acabou, ela encerrou. Mas o interessante, acho que é o versículo 40, vê, pois, né, ele fala a mesma coisa aqui, mas, irmãos, ele dá inspiração, o Espírito Santo vem sobre um grupo de pessoas para construir o tabernáculo. Quem eram essas pessoas? Os artesãos, os que trabalhavam com tecido, os que trabalhavam com madeira, os que trabalhavam com ouro. Mas pastor, precisava do Espírito Santo. Irmãos, é assim, ó, Deus usa as habilidades que já existem. Mas faltou um detalhe. E o material, quem é que tinha que dar? Deus levanta o líder, Deus levanta pessoas profissionais para trabalharem na obra, isso lá e no Novo Testamento, e Deus levanta quem vai patrocinar a obra. O povo foi tocado, irmãos, o povo foi tocado, para que contribuísse agora com as senhoras pegassem seus braceletes, seus brincos, seus enfeites de ouro e dava para que os artesãos fizessem a diferença aqui. Aqui está o quadro, né? Esta construção do tabernáculo, ela mostra toda a ideia de igualdade. Nós estamos, Moisés viu as medidas do tabernáculo. Os artesãos fizeram cada um as suas partes e o povo contribuiu. Qual era a igualdade de todos? O tabernáculo, a obra de Deus. Olha a diferença. Moisés lidera, os trabalhadores trabalham, e quem não podia trabalhar, que não tinha qualificação para aquele tipo de trabalho, contribuía com dinheiro mesmo, com dinheiro de verdade. Então, assim, se reconhecermos humildemente que somos diferentes e que há um propósito apenas, a gente vai ver que as nossas diferenças, elas contribuem. É aí, irmãos, onde a ideia da liderança, né? Onde ele trabalha a ideia de líder aqui, né? Onde a gente vê isso. Os líderes são simplesmente componentes importantes para que o grupo alcance o seu objetivo. Não é pecado ser líder, de jeito nenhum. Esta é a grande conclusão. Talvez a gente ache estranho isso, mas muitas igrejas chamadas evangélicas querem desfazer isso aqui. A igreja presbiteriana está errada porque tem líderes. Não, irmãos. As fraquezas dos nossos líderes não significa que a função do líder é necessária para a igreja. É isso que o MacArthur vai dizer, que líderes são pessoas com dom de influenciar e motivar outras. Nem todos são chamados para ser líderes. Lembra do início da lição? Os empreendedores aí no ano de 2019, 20, 21, nem todo mundo nasceu para ser o dono do negócio. Gente, tem gente que nasceu para ser empregado. E um bom empregado. Isso, se lá fora é assim, dentro da igreja, nem todo mundo serve para ser líder.
isto que 1 Coríntios 12, 21, corre lá de novo, 2 Coríntios 12, 21, vai dizer, olha só, o que ele encerra falando aqui de diferenças de pessoas no corpo de Cristo. 12, 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Olhos é quem enxerga. Quem que enxergou lá no Antigo Testamento? Moisés. 1 Coríntios 12, 21. Quem enxergou lá no Antigo Testamento, irmãos? Moisés. Os trabalhadores em pedras, em madeira, eles viram o tabernáculo? Não, o líder. Deus deu para o líder, né? Isso é interessante. Liderança é boa, aí vem, mas, então a questão aqui é, a desigualdade entre as pessoas, irmãos, é que, às vezes, motiva os problemas, né? Olha, as nações, o mundo entendeu, irmãos, o mundo entendeu. Até o mundo, sistema humano, percebe que hoje, chefe é aquele mandão, e aquele que dá ordem em todo mundo. Líder é aquele que está na frente, é aquele que dá exemplo. Líder, isso é tão interessante, que o líder é assim, ele chega, todo mundo já tem um respeito por ele. Claro, ao longo do tempo isso vai ganhando força, né? Porque é o que eu digo, nós pastores, tem uma coisa assim, ó, você respeita o pastor, primeiro por causa do nome dele, só que ao longo do tempo, o nome, o título, pastor, significa nada. Eu tenho que derramar sangue, suor e lágrimas para as pessoas olharem para mim e falar, está aí alguém que eu quero para ser o meu líder. Mas nem todo mundo assim, líder das suas posições, no sistema humano a gente vê isso, desastres acontecem por causa de líderes, a gente está vendo isso, né? Na prática, principalmente no sistema político, a gente está vendo mandões, né? Donos, pessoas que querem ser deuses, aí de repente outros se levantam, vamos dar uma barrada aqui, etc. E por que, irmãos? Porque entre as pessoas que não servem a Deus, é normal, a frase aqui, Deus não pretendeu criar uma massa uniforme, indistinta de seres. Por isso afirmamos que as diferenças não são pecaminosas. Semelhantemente, cremos que os dons requeridos à liderança também faz parte do bom propósito de Deus para a humanidade. Então, assim, não é porque tem líder que está errado, mas é a maneira de agir como líder, porque tem líder que abusa, né, da sua liderança. O autor faz um exercício bem interessante aqui, se o ser humano não tivesse pecado, irmãos, como é que ia acontecer? A humanidade ia se procriar, eu penso que as coisas iam se evoluir mais, porque o homem não ia ter o limite do pensamento. Ia ter líderes e liderados sem pecado, é verdade.
Mas, se a queda não tivesse corrompido a humanidade, a missão do ser humano ia ser a mesma, irmãos, a mesma. Nem todo mundo serve para ser líder. Nem todo mundo nasceu na vida espiritual, né, se converteu com capacidade para ser líder. Isso é muito, muito claro, né, na Bíblia. Veja o relacionamento Adão e da Eva aqui. Antes da queda, o Adão tinha a primazia da criação. Ele deu nome aos animais, ele era o líder, o cabeça. Quando veio o pecado, irmãos, a auxiliadora foi para o saco aqui. Aí, quando Deus fala, Adão, o que aconteceu? O Adão já fala, foi a mulher, Senhor que me deu a mulher, então a culpa é do Senhor. Percebe, irmãos? O trem já pegou aqui. Por quê? Porque a liderança se corrompe com o pecado. A nossa luta é essa. Esta é a nossa luta. Nem todo mundo nasceu para ser líder, mas o pecado bagunçou todo mundo, né? Gênesis 3, nós não vamos ler, tu já sabe. O que aconteceu agora, com a presença do pecado? A dominação. Um quer dominar o outro, controlar o outro. E se eu não consigo fazer isso, eu mato Abel e Caim, eu mato, né? Se eu não sou aceito por Deus, eu tiro o meu concorrente do páreo, né? Só que essa já é o fracasso do ser humano, quando ele se compara, quando ele tenta destruir. Então a ideia aqui é a liderança, irmãos, ela é levantada por Deus, por isso que ele dá uma regrinha básica aqui. Todos nós precisamos, olha a ideia, líderes e liderados, precisamos da instrução. O que eu falei hoje de manhã? Aprendiz, instrução. A gente precisa ser corrigido, a gente precisa ser educado, treinado, e a liderança que Deus dá para a igreja é uma liderança que tem dons, mas é dotada de gente igual eu e você, pecadores em treinamento. Nada melhor, né, do que diante do orgulho, né, o orgulho, porque tem gente que é orgulhosa, nunca admite erro, nunca admite. Aí eu falo, mas quem é suficiente debaixo desse céu, onde só habita pecadores, que não precisa aprender, que não precisa corrigir? É isso que está aqui, né? Efésios 6, 5 a 9, vamos ler esse último texto aqui, fala exatamente disso aqui, né? A liderança se tornou ainda mais necessária, já que as habilidades e exposições dos homens em geral também se corrompem, e a omissão e a negligência viram regras. Efésios 6, 5. Efésios 6, 5, diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Esse Senhor está em maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. Esse eu tenho que obedecer
pessoas, sim, irmãos. Por causa da bagunça do pecado, veio a desordem, aí agora a regra humana, a regra humana para os crentes, aprendam, obedecei, não é uma coisa fácil, né? Aí ele vai falar de várias coisas, né? Aqui, onde nós, então, vamos lembrar aqui, irmãos, pastor, não pode ter líder porque todo mundo é igual, conversa. Nós somos iguais na diversidade, irmãos. Olha, tem um pastor que eu conheço, ele pregava sobre liderança, queria que novos líderes surgissem, queria que tivesse pessoas na SAF, e ninguém se mobilizava. Aí um dia, ele fez um exercício que eu não tenho coragem de fazer, né? Ele chegou na escola dominical, bem atrasado, a barba por fazer, a camisa toda amarrotada, ele chegou com a cara toda, né, parecendo que ele estava doente, ficou lá atrás. Aí quando terminou a escola dominical, a superintendente, né, falou, pastor, tem aviso, como sempre, né? Ele veio na frente, irmãos, ele veio, no meio do corredor, ele caiu, Pim! Era um teatro, tá? Ele caiu, aí, depois que todo mundo foi, tá? Falou, irmãos, é uma brincadeira aqui, eu só queria ver a reação de vocês. Teve gente que levantou na hora, e foi lá me ver o que tinha acontecido, o que foi que aconteceu, porque teve gente que não fez nada, teve gente que quis, mas não foi, né? É sempre assim. Ó, o que acontece aqui? Cai alguma coisa, pode ver, as reações são assim. Uma criança, pá, que cai, né? Aí geralmente a mãe já vai, ou alguém já vai. Gente, isso é eu gostei, né, de certa maneira, da percepção dele, porque muita gente falou assim, ó, ali eu comecei a me ligar. Porque a gente fica esperando pelos outros, e às vezes Deus te chamou para ser líder, te deu dons, mas está enferrujado, né? Tem gente que está enferrujado. Mas a ideia aqui, irmãos, a liderança é boa, mas é pecadora. Precisa treinar o que? A santidade, o aprendizado, aprender e aprender. Conclusão. O Criador fez seres humanos diferentes na igualdade, né? Somos iguais como seres humanos, num certo sentido, mas, gente, basta você sair daqui. Tem pessoas que se encontrar, aí eu percebo o que é líder, quem é e quem não é, e quem tem vontade de ser. Ó, se você encontrar um copo descartável, 10 copos lá na entrada do portão, tem gente que vai pular por cima e vai embora. Tem gente que vai pegar, pastor, mas isso aí não significa nada. Irmãos, ser líder é ver e fazer. Você não é cobrado assim no seu trabalho? Talvez alguns são ali, né? Agora, pode ver que sempre quando alguém vê, fala, esse aí é líder. Eu percebo assim, irmãos, Deus deu dons e capacidades, e a lição fala assim, ó, o pecado corrompe,
mas Deus deu dons para a gente aperfeiçoar. E olha como estamos errados, irmãos. E eu quero fazer uma análise com os irmãos. A gente espera, olha o problema, né? Uma igreja como esta, que já passou um monte de pastor aqui, pastor negro, branco, careca, novo, velho, e etc e tal. A gente espera que os pastores sejam iguais. Mas eu quero dar um alerta para os irmãos. Nem todo líder é igual. Às vezes eu vejo, ouço, né? A gente vai tendo paciência. Ah, fulano fazia isso. Sabe por que a pessoa fala isso para a gente? Para a gente fazer igual. Ai, gente, mas tem coisa, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui para você. Dá um exemplo. Eu posso sair por aquela porta, mas tem essa e tem essa. Tem coisa que não é pecado, irmãos. Ah, mas o líder, ele fazia assim. Tem coisa que não é pecado. Tem coisa que é estilo, tem coisa que é jeito, né? Quando o crente é imaturo, ele só gosta de um tipo de líder. E ele fala, bom, é o fulano de tal. Né? A gente tem que entender, irmãos, que líder, e ó, ouça bem isso que eu vou dizer, líder é aquele que Deus levanta do meio da comunidade. Quando eu era adolescente e jovem, eu era crente igual você. A gente não ora por líderes, aí Deus levanta um líder e fala, eu não gosto daquele lá, eu não gosto. Aí, irmãos, vocês já pensaram se este tipo de imaturidade for aplicado sempre? Não vai ter líder aqui na igreja nunca. E por que será que a gente tem paciência com alguns, com outros não? Eu estou dizendo que vai vir outro pastor por aí, e ele é diferente de todos os que você conhece. Ele é mais lento, fala mais devagar. Percebe? E às vezes a gente fala, não gosto. Não, você tem que entender assim, ó. Este líder faz a função dele, beleza. Porque, irmãos, todos nós estamos sujeitos ao aprendizado de Cristo. Líderes precisam aprender? Precisam corrigir? Precisam melhorar? Precisam. E se para no tempo, aí você percebe onde vem o desastre. Mas liderados precisam aprender também. Ser maduros na fé. Nem todos somos líderes. E a lição encerra, né? Isso não é ruim. Nem todo mundo é líder. Mas tem uma coisa. Se você negligenciar o chamado de Deus para você ser líder, tu está pecando. Tu está pecando. Na igreja, irmãos, a gente tem duas funções: presbíteros de eleição, né? E diáconos. Aí a pessoa fala, eu não sirvo para ser presbítero. Olha, eu acho muita coragem quando a pessoa fala isso. Por algum erro, por algum problema, por algum pecado, fala, eu não quero ser líder. Até corrigir. Corrigiu? Eis-me aqui, estou pronto para a obra. Agora, nem todo mundo nasceu para ser líder. O que importa mesmo é que cada líder exerça sua liderança de modo a completar os dons aos demais.
Ou seja, irmãos, para que serve um líder na igreja? Para ajudar você a ser melhor na sua vida espiritual. Até, aí você vai falar, ih, não gostei, até te dando uma bronca. Porque tem coisa, irmão, que só funciona com bronca. Tem gente que está tão fechado, que só funciona falando, rapaz, pum, puxão de orelha. Aí, eita, acordei, né? Acordei. Então, para que a gente tenha, né, uma liderança, lembre disso, nem todos nasceram em Cristo, na conversão, para serem líderes. Mas, se Deus te deu, pastor, na igreja presbiteriana não tem presbítera. É verdade. Não tem diaconisa. Outra verdade. Mas tem crentes maduras que podem servir de líderes para crentes mais novas. Então, irmãos, em vários sentidos, Deus levanta liderança. Daqui para frente a gente vai ver isto. Você é líder, exerce isso, né, com habilidades, né? A liderança da igreja, ela é orgânica, irmãos. O que é uma liderança orgânica? Nasce, cresce e dá fruto. Isso é orgânico. Agora, a nossa igreja, irmãos, corre-se o risco de ter pessoas que exercem liderança sem treinamento para isso. Eu vou fazer uma crítica aqui, e o único presbítero que está aqui, o presbítero Nilson, eu espero que me compreenda, né, nesse sentido, mas é assim, irmãos, para ser pastor, como que funciona? 3 anos de membro de uma igreja local, o Riares. 1 ano de acompanhamento do presbitério. Já foram 4 anos. 4 anos de seminário, ou no caso do Riarison, 5, porque é noturno, né? Ele quer ir para um seminário lá de São Paulo, só funciona à noite, e à noite a grade é menor. 5 anos, com 4, 9 anos. 9. Ele terminou o seminário, já é pastor? Não. Passa pelo presbitério, pode ficar de 1 a 2 anos de licenciatura. 9, 10, 11 anos para ser pastor. E o que se recomenda de um presbítero e de um diácono? Nada. Qual é a sabatina, Nilson? Deveria ter um treinamento para ser líder na igreja. Concorda, Nilson? Deveria treinar, irmãos. Ter uma classe de líderes para treinar. A igreja é assim, tem que fazer assim. Pastor, mas eu não sei. Vamos aprender, irmão. Irmão, ninguém nasceu sabendo. Ninguém. Eu tenho as minhas coisas boas e as coisas que Deus não me deu, irmãos. E eu sei disso. E às vezes, a gente vai no pacotão, né? A gente vai no pacotão. O pastor prega, quer ver, 4, 8, 12, 16, 20, 40, 46 vezes ali, 46. Aqui, mais 46. Durante a semana, mais 46, durante um ano. 4, 8, 12. Mais de 120 pregações. Às vezes a pessoa não gosta de uma, e já fala, esse pastor não presta. E aí, irmãos, lá vem a liderança da igreja. Presbítero, ele é eleito para 5 anos. Eu estou ficando 1 ano só aqui na igreja.
Percebe a diferença? Tem coisa que precisa ser corrigida na nossa igreja. Para ser líder tem que ser treinado. Para todos, né? Vale para todos. Irmãos, é assim, ó. É por isso que eu digo, com todo esse treinamento, você percebe ainda, o pastor, ele falta isso. É mesmo, é? É mesmo. Falta mesmo, claro. É por isso que eu nunca deixei de ser pastoreado, irmãos. Eu tenho pastores que me pastoreiam. E tem um que é presbítero, né? Eu não tenho discriminação. Eu não acho que na igreja tem que ter uma guerra entre pastor e presbítero. Não pode. Então, a liderança tem que ser orgânica, né? Procure ser exemplo de modelo bíblico de líder. Ore, agora é com você liderado, né? Ore pelas pessoas que têm liderança. Tu tem liberdade de conversar com seu líder? Não, eu tenho medo. Não pode. Converse. Troque ideia. Dê sugestão. Critique. Mas ajude, né? Não seja daquele que só joga pedra. Porque um dia tu pode ser a vidraça, né? Então, vamos lembrar disso, irmãos. A importância da liderança. Eu falei para eles, né, que era até que estavam vindo cedo demais, né? Agora estão vindo tarde demais, né? O povo lá, as crianças. Mas, sim, Fabiana, serve para todos os líderes. Fazendo algumas considerações. Irmãos, o mundo tem problema de liderança, mas o mundo reconhece quando tem um líder. Vou dar um exemplo muito simples. Você está viajando de ônibus aqui, ó, pá. Quebra o ônibus. Quebra. Eu tenho certeza, se ali dentro tiver um líder, homem ou mulher, ele vai levantar e vai lá ver o que aconteceu. E ele vai vir e vai falar, gente, ó, tá vendo? O mundo tem liderança. A igreja, irmãos, naturalmente surge. Quem são líderes na igreja? Primeiro, quem é maduro na fé. Adulto na fé. Não pode ser novo na fé. Ou infantil na fé, que vai dar problema. Maduro. Segundo, seria bom que todos os líderes tivessem dons de liderança. Seria bom. Mas está aí um outro problema, o Aldeci vai lembrar, né? Falamos sobre dons, irmãos. Está aí um assunto que a gente sabe muito pouco. A gente sabe muito pouco sobre liderança. Tá? Vamos encerrar. Vou passar a palavra para a Tânia. Então, ó, agradeça a Deus por providenciar habilidades e papéis de líder na vida da comunidade. E quem sabe, pode ser você, líder de alguma coisa, presbítero, diácono, pastor, por que não? Né? Irmãos, esse ano, eu tive assim, muito satisfação, né? De estar com o Riarison e perceber assim, o Riarison, não por mim, né? Não por mim, mas pela oportunidade. Eu percebo que o Riarison era no início do ano, e hoje o Riarison, ele exerce assim, sem medo, né? Antes ele era meio medrosão, né? Assim, de fazer algumas coisas. E Deus
levantou, irmãos, um irmão na igreja, jovenzinho, tranquilão, e eu tenho certeza que esse rapaz vai ser um bom líder. A gente já está dando oportunidade para ele na escola, né, dominical, com os adultos, e se disponha para isso, se disponha para ser líder. Obrigado, Deus abençoe. Tiver alguma pergunta, anote, semana que vem vai continuar. Aí, Nilson, já pega a lição 2 já. O versículo, Beth, desculpa aí, irmãs, mas vamos lá em 1 Coríntios 12, doze, 6. 1 Coríntios 12, 6, na leitura. Desculpa, Tânia. Vamos abrir nosso novo cântico. O irmão pode escolher um hino enquanto as outras turmas chegam. Noventa e três. Firmeza na fé, número 93. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Relatório dominical do dia 8 de outubro de 2023. Classe Cordeirinhos de Cristo. Bom dia.
Hoje nós aprendemos que Deus é o nosso Deus e que as nossas mães, elas são o nosso presente, a gente é o presente delas. E Deus nos deu. Fala, Rafik. Ele não fala nada. Então, Deus é o nosso poderoso e quem nos fez são nossos pais. Nossas mães. Deus é o nosso Deus. Deus é o nosso Deus. Deus. Sou a grande gata. Deus. Fala Deus. Deus. Nosso Deus. Muito bem. Matriculados 6, presentes 6, total 6, Bíblias 2, revistas 6, Soldadinhos de Cristo. Matriculados 9, presentes 6, ausentes 3, visitas não houve, total 6, Bíblias 6, revistas 6, Juvenis por Cristo. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Hoje nós iniciamos a nossa nova lição com o tema Faça o seu login, mas cuidado por onde navega. Esse vai ser o tema que os filhos de vocês vão estar trabalhando nesses 3 últimos meses. E hoje nós falamos sobre não faça seu login, tome o antídoto primeiro. E nós vimos que devemos dedicar tempo ao estudo da palavra, pois é assim que Deus nos ensina a renovar a nossa mente e tornar mais parecidos com Ele. E nós vimos que precisamos focar nas coisas do alto, precisamos lembrar que nós somos representantes de Cristo, onde quer que a gente esteja, seja online ou offline. Precisamos lembrar que nós precisamos preservar a unidade nos relacionamentos, tanto virtuais como reais, e a gente precisa pensar muito bem antes de agir, tanto nas redes sociais como na nossa vida real. Não se esqueça, não devemos esquecer que nossa comunidade, nossas interações, nossa comunicação são sempre uma oportunidade de oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Tanto online como offline, nós devemos pensar no que a gente deve fazer e como fazer. E o nosso versículo do nosso mente e coração está em 1 Coríntios 6, versículo 12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Matriculados 15, presentes 12, ausentes 3, visitas não houve, total 12, Bíblias 10, revistas 12. Jovens segundo o coração de Deus. Hoje nós continuamos estudando o Catecismo de Heidelberg. Falamos um pouco sobre as características de Cristo como mediador, como salvador, deveria ser verdadeiro homem, e hoje nós falamos sobre como ele deveria ser Deus também, como ele cumpre tudo aquilo que a Escritura prometia a respeito dele, e como ele deveria ser Deus também, além de ser verdadeiro homem, isso num único ser. Nós estamos falando sobre como todas essas promessas, elas chegam em Cristo, e de como nós podemos saber de todas essas coisas, através da autoridade com que ele falava, dos milagres. E o nosso versículo de hoje está em Mateus, capítulo 27, versículo 54, que diz: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor,
e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Matriculados 20, presentes 4, ausentes 16, Bíblias 5, não houve revistas. Débora e Gideão. Hoje começamos também, a revista nova sobre liderança bíblica, e o tema hoje foi quem precisa de líder. Para quem não estava aqui, existe um grupo de pessoas, em igrejas evangélicas que acha que não pode ter líder, todo mundo é igual, E a gente está vendo que não. Deus fez os seres humanos iguais na diversidade. De quê? De dons, de talentos, de personalidade, Só olhando para trás, eu vejo um monte de gente diferente, Isso em todos os sentidos. A liderança foi levantada por Deus, só que precisa aprender, senão ela incorre a erros e pecados. Vamos ler 1 Coríntios 12, 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Matriculados 28, presentes 10, ausentes 18, visitas 2, total 12, Bíblias 10, revistas 6. Os oficiais, matriculados 14, presentes 12, ausentes 2, total 12, Bíblias 10, revistas 5. No total geral de hoje, matriculados 92, presentes 50, ausentes 42, visitas 4, total 54, Bíblias 43 e revistas 35. Nesse momento, irmãos, peço à igreja que se coloque de pé e vamos encerrar esse momento da igreja, da nossa escola bíblica dominical nesse dia. Presbítero Nilson, por favor, no microfone. Encerrar com uma palavra de oração. Depois nós passamos ao pastor para entregar os avisos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos nesta manhã, deste novo dia. Ó Deus, pelas tuas bênçãos, Senhor, pelo momento que temos nesta hora de estarmos assim aprendendo da tua palavra. Te somos gratos, Senhor, por mais uma escola bíblica realizada em teu nome, por todos quantos fizeram presentes, ó Deus, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, a nos preparar, a nos quebrantar, ó Deus, e acima de tudo a nos fortalecer a fé. Que o Senhor seja conosco, seja com a tua igreja, despertando, ó Deus, aqueles que não vieram, para que tenham esse desejo, esse ardor de estar em tua casa, te servindo, te adorando, te buscando, ó Deus, porque este é o fim maior, de estarmos na tua presença, de estarmos, ó Deus, te bendizendo na beleza da tua santidade. Muito obrigado, ó Senhor, que o Senhor esteja nos conduzindo de volta aos nossos lares e que o teu Espírito Santo possa nos mover à noite para continuarmos neste dia te louvando e te bendizendo. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus.